Existe um lugar no planeta onde o tempo não se mede em décadas, mas em milênios. Um império verde que pulsa há 55 milhões de anos, tecendo a teia mais complexa de vida que este mundo já conheceu. Um organismo vivo que decide quando chove em São Paulo, quando a seca castiga o Pantanal, quando as colheitas prosperam a milhares de quilômetros de distância. Um lugar que não precisa de você, mas você precisa desesperadamente dele. A Amazônia. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o pulmão do mundo. Essa história está errada. A Amazônia não respira por você. Ela faz algo infinitamente mais poderoso. Ela regula o termostato do planeta. Enquanto você vive sua rotina, esta floresta está gerando rios invisíveis no céu, bombeando 20 bilhões de toneladas de água para a atmosfera todos os dias, irrigando continentes inteiros. Está equilibrando a temperatura global com a precisão de um código genético escrito ao longo de eras. Está guardando segredos de sobrevivência em cada folha, em cada criatura, em cada gota de rio escuro que serpenteia por entre as árvores ancestrais. Aqui, águias caçam macacos no dossel da floresta com a precisão de mísseis teleguiados. Botos cor-de-rosa navegam por águas negras onde a visibilidade é zero, usando sentidos que a ciência ainda tenta compreender. Preguiças penduram-se em câmera lenta enquanto o mundo acelera ao redor. Jacarés de 6 metros espreitam nas margens, predadores perfeitos moldados por milhões de anos de evolução. Este não é um zoológico. É uma biblioteca genética viva, um arquivo de soluções testadas e aprovadas pela engenharia mais brutal que existe, a seleção natural. Mas enquanto você assiste a este vídeo, essa biblioteca está queimando. E quando ela se for, não cairá sozinha. Este documentário vai te mostrar o que a Amazônia realmente é, quem a habita, por que ela importa para o seu futuro e o que está acontecendo com ela neste exato momento. Você vai descobrir que salvar a Amazônia não é romantismo, é sobrevivência. Se você quer entender a verdade por trás da floresta mais importante do planeta, se inscreva no canal e ative as notificações. A jornada começa agora. Quando você pensa na Amazônia, você provavelmente imagina árvores e animais selvagens. Você está certo, mas você não está nem perto de compreender a escala do que está diante de você. Esta não é apenas a maior floresta tropical do mundo. É o ecossistema mais complexo que a evolução já produziu. E tudo o que você aprendeu sobre ela como o pulmão do mundo é apenas uma meia-verdade que mascara sua verdadeira função. A Amazônia não produz oxigênio para o planeta. Ela consome quase todo o oxigênio que produz. Mas o que ela faz é infinitamente mais importante. Ela regula o clima global. Todos os dias, essa floresta bombeia 20 bilhões de toneladas de água para a atmosfera, criando rios voadores invisíveis que atravessam o céu da América do Sul. Esses rios aéreos levam umidade para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, irrigando plantações que alimentam milhões de pessoas. Sem a Amazônia, essas regiões se transformariam em desertos. Sem a Amazônia, o regime de chuvas de todo o continente entraria em colapso. Sem a Amazônia, sua comida deixaria de existir. Ela cobre 5,5 milhões de quilômetros quadrados, se estendendo por 9 países. Para você ter uma ideia, isso é quase do tamanho de toda a Europa Ocidental. Abriga a maior bacia hidrográfica do planeta, com rios que carregam 1/5 de toda a água doce que flui para os oceanos da Terra. O rio Amazonas sozinho despeja 200 mil metros cúbicos de água no Atlântico a cada segundo. É mais água do que os próximos 7 maiores rios do mundo juntos. Se você pudesse engarrafar essa água por 1 segundo, encheria 100 piscinas olímpicas. Mas a verdadeira magnitude da Amazônia não está nos números geográficos. Está na vida que ela sustenta. Esta floresta abriga 10% de todas as espécies conhecidas no mundo. São mais de 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes nadando pelos rios escuros e claros, 1.300 espécies de aves voando pelo dossel, 427 mamíferos, 378 répteis, 400 anfíbios. E isso é apenas o que foi catalogado. Cientistas estimam que milhões de espécies ainda não foram descobertas, especialmente insetos, fungos e micro-organismos. A cada 2 dias, em média,
Uma nova espécie é identificada na Amazônia. 2 espécies por dia, durante décadas. E ainda estamos apenas arranhando a superfície. Mais impressionante ainda, 40% dos mamíferos da Amazônia são endêmicos. Eles não existem em nenhum outro lugar do planeta. 160 espécies de aves são exclusivas deste bioma. 183 tipos de anfíbios. Se a Amazônia desaparecer, essas espécies desaparecem com ela. Não há plano B, não há outro habitat. Não há zoológico que possa salvá-las. A extinção será absoluta e irreversível, para sempre. E essas espécies não estão aqui por acaso. Elas são parte de uma rede interconectada de sobrevivência tecida ao longo de 55 milhões de anos. A Amazônia é mais antiga do que as montanhas que a cercam. Ela sobreviveu a eras glaciais, a mudanças climáticas catastróficas, a eventos de extinção em massa que apagaram a maioria das formas de vida da Terra. Quando os dinossauros dominavam o planeta, essa floresta estava se formando. Quando os primeiros hominídeos caminharam pela África, ela já era um império verde maduro e resiliente. Quando você nasceu, ela já tinha testemunhado a ascensão e queda de civilizações inteiras. Sua resiliência não é mágica, é engenharia evolutiva. As árvores da Amazônia se comunicam através de redes subterrâneas de fungos, compartilhando nutrientes e sinais de alerta sobre pragas e doenças. Quando uma árvore é atacada por insetos, ela libera substâncias químicas que alertam as árvores vizinhas, que começam a produzir suas próprias defesas antes mesmo de serem atacadas. O solo, aparentemente pobre, é compensado por uma reciclagem de nutrientes tão eficiente que nada se perde. Folhas caem, decompõem-se e alimentam novas plantas em questão de dias. Esse ciclo fechado permite que a floresta prospere em condições que matariam qualquer outra vegetação. E aqui está a função mais vital da Amazônia: o armazenamento de carbono. 380 bilhões de toneladas de carbono estão presas nas árvores, raízes e solo desta floresta. Isso é mais carbono do que a humanidade inteira emitiu nos últimos 40 anos. Se essa floresta queimar, todo esse carbono será liberado na atmosfera como dióxido de carbono e metano, acelerando o aquecimento global de forma catastrófica. A temperatura do planeta subiria não em décadas, mas em anos. E quando isso acontecer, não haverá tecnologia que possa reverter o processo. Mas a Amazônia também estabiliza a temperatura local. Ela mantém a região mais fria do que seria sem a floresta. As árvores transpiram água, criando uma névoa de umidade que reflete a luz solar e resfria o ar. Destrua a floresta e a região se tornará um deserto quente e árido, incapaz de sustentar qualquer forma de agricultura ou vida humana. E aqui está a conexão que você precisa entender. Tudo o que acontece na Amazônia afeta você. Quando a floresta respira água para o céu, ela está alimentando as chuvas que irrigam sua comida. Quando ela armazena carbono em suas árvores, ela está impedindo que esse carbono vire gases de efeito estufa e acelere o aquecimento global. Quando ela mantém a temperatura estável, ela está equilibrando o termostato de todo o planeta. A Amazônia não é uma atração turística distante. Ela é a infraestrutura invisível que mantém a estabilidade climática da qual sua civilização depende. Você come? Então você depende da Amazônia. Você bebe água? Então você depende da Amazônia. Você respira ar em um planeta habitável? Então você depende da Amazônia. Este não é um discurso ambientalista. É física, é química, é biologia, é causa e efeito. E o efeito está chegando mais rápido do que você imagina. Agora que você entende a escala da Amazônia, é hora de conhecer quem vive nela. Porque este não é um império vazio. É uma arena onde a vida evoluiu as estratégias mais sofisticadas de sobrevivência que a natureza já produziu. Cada criatura aqui é uma obra-prima de adaptação, moldada por milhões de anos de pressão evolutiva. E cada uma delas tem algo a nos ensinar. Comece nas alturas. No dossel da floresta, a 30 metros do chão, vive uma criatura que desafia todas as regras da velocidade moderna: a preguiça. Ela se move tão devagar que algas crescem em seu pelo, camuflando-a perfeitamente entre as folhas. Você pode pensar que isso é fraqueza,
Mas a preguiça desenvolveu o metabolismo mais eficiente de qualquer mamífero do planeta. Ela come tão pouco e gasta tão pouca energia que pode sobreviver com recursos que matariam qualquer outro animal de fome. Em um mundo obcecado por produtividade e velocidade, a preguiça nos ensina que eficiência não é fazer mais rápido. É fazer exatamente o necessário e nada além disso. Mas enquanto a preguiça economiza energia, outra criatura domina o céu com precisão letal. A águia arpia, com garras maiores que as de um urso pardo e visão que detecta movimentos a quilômetros de distância, ela é o predador aéreo supremo da Amazônia. Ela caça macacos no dossel, atravessando galhos e folhas a mais de 80 km por hora, sem perder o alvo. Sua força é tão brutal que ela pode arrancar uma preguiça adulta de um galho com um único golpe. Mas o que torna a arpia verdadeiramente extraordinária não é só sua força, é sua paciência. Ela pode passar horas observando, esperando o momento exato para atacar. Na era da gratificação instantânea, a arpia nos lembra que o poder real vem de saber quando agir. Desça agora para os rios. A Amazônia não tem apenas a maior floresta, ela tem o maior sistema fluvial do planeta. E dentro dessas águas escuras, vive uma das criaturas mais enigmáticas do mundo, o boto cor-de-rosa. Este golfinho de água doce navega em rios onde a visibilidade é quase zero, usando ecolocalização tão precisa que pode detectar um peixe a 50 metros de distância em águas barrentas. Mas aqui está o mistério. Cientistas descobriram que os botos têm cérebros maiores e mais complexos que os golfinhos marinhos. Eles têm capacidade cognitiva avançada, podem resolver problemas e demonstram comportamentos sociais sofisticados. Eles vivem em um mundo que não podemos ver e usam sentidos que mal compreendemos. O boto nos ensina que inteligência não é apenas o que conseguimos medir. É a capacidade de prosperar em ambientes que parecem impossíveis. Mas nem tudo na Amazônia é gentil. Nas margens dos rios, espreitando entre a vegetação, está o predador mais antigo e eficiente da floresta, o jacaré-açu. Com até 6 metros de comprimento e uma mordida que exerce 3 toneladas de pressão, ele é uma máquina de matar que não mudou em milhões de anos. Por quê? Não precisou. O jacaré-açu é o design perfeito. Ele pode ficar imóvel por horas, regulando sua temperatura corporal, economizando energia esperando. E quando ataca, é rápido, brutal e irreversível. A presa não tem chance. Em um mundo que prega a inovação constante, o jacaré nos lembra que se algo funciona perfeitamente, não precisa mudar. E aqui está uma das maiores maravilhas da Amazônia: o encontro das águas. Em Manaus, o Rio Negro e o Rio Solimões correm lado a lado por mais de 6 quilômetros sem se misturar. Um é escuro como tinta, o outro é barrento e claro. A diferença de temperatura, velocidade e densidade faz com que eles permaneçam separados, criando uma fronteira visível entre dois mundos aquáticos. É um lembrete de que, mesmo na natureza, sistemas complexos podem coexistir sem se fundir. E que o equilíbrio não significa uniformidade, significa respeito às diferenças. Mas nem todas as criaturas da Amazônia são gigantes. Algumas são pequenas e brutalmente eficientes. A piranha, dentes afiados como lâminas, mandíbulas poderosas e uma reputação que aterroriza. Mas aqui está a verdade que Hollywood nunca te contou. Piranhas raramente atacam humanos. Elas são necrófagas oportunistas que limpam os rios de carcaças e animais doentes, mantendo o ecossistema saudável. Sem as piranhas, os rios da Amazônia seriam cemitérios apodrecidos de matéria orgânica. Elas são os lixeiros da floresta e nos ensinam que toda criatura, por mais temida que seja, tem um papel essencial. Nada na natureza é desperdiçado. E então temos o peixe-boi da Amazônia. Gentil, herbívoro, lento, ele pode pesar até 500 quilos e passa a maior parte do tempo submerso, alimentando-se de plantas aquáticas. Mas o peixe-boi está ameaçado. Caçado por sua carne e couro, ele agora luta para sobreviver em um habitat cada vez mais fragmentado pela ação humana. E aqui está a tragédia. O peixe-boi é um engenheiro do ecossistema.
Ele controla o crescimento excessivo de plantas aquáticas, mantendo os rios navegáveis e saudáveis. Sem ele, os rios se tornam pântanos estagnados. A extinção de uma única espécie pode desencadear o colapso de um sistema inteiro. Cada uma dessas criaturas não é apenas um animal, é uma solução evolutiva, uma resposta a problemas de sobrevivência que a natureza levou milhões de anos para resolver. E a humanidade está prestando atenção, porque a Amazônia não é apenas um museu de vida selvagem, é uma biblioteca de inovação. Cientistas estudam a pele da preguiça para desenvolver novos antibióticos. As algas que crescem em seu pelo produzem compostos químicos que matam bactérias resistentes a medicamentos. A engenharia aerodinâmica da águia-harpia inspira drones de busca e resgate que navegam por florestas densas. A ecolocalização do boto está sendo replicada em tecnologias de sonar submarino. A mandíbula da piranha inspirou designs de ferramentas industriais ultra-eficientes, e a capacidade do jacaré de permanecer submerso por horas está ajudando cientistas a entender como prolongar a vida de órgãos transplantados. Isso é biomimética, a ciência de aprender com a natureza. E a Amazônia é o maior laboratório de biomimética do planeta. Cada espécie aqui carrega soluções para problemas que ainda nem identificamos, medicamentos que podem curar doenças incuráveis, tecnologias que podem resolver crises energéticas, estruturas que podem revolucionar a engenharia. Mas tudo isso está escrito em um código genético que está sendo destruído antes mesmo de ser lido. A Amazônia não é apenas importante porque é bonita, ela é importante porque é funcional. Ela está resolvendo problemas que você nem sabe que existem. E quando você destrói uma espécie, você não está apenas matando um animal. Você está queimando páginas de um manual de soluções que levou 55 milhões de anos para ser escrito. E aqui está a pergunta que você precisa responder. Quantas dessas soluções estamos dispostos a perder antes de perceber que precisávamos delas? Mas a biblioteca da Amazônia vai muito além dos animais. As plantas desta floresta são farmácias vivas. 25% de todos os medicamentos modernos têm origem em plantas tropicais. Remédios para o câncer, para a malária, para doenças cardíacas, todos foram desenvolvidos a partir de compostos químicos encontrados na floresta. E isso é apenas o começo. Apenas 1% das espécies de plantas da Amazônia foram estudadas para seu potencial medicinal. 99% ainda são um mistério. Pense nisso. Neste exato momento, em algum lugar da floresta, pode existir uma planta que cura Alzheimer, ou diabetes, ou um tipo raro de câncer que matou alguém que você ama. Mas se essa planta for destruída antes de ser descoberta, essa cura desaparece para sempre. Não há segunda chance. Não há backup. A extinção é absoluta. E a Amazônia não está apenas nos dando soluções médicas. Ela está nos ensinando a construir sociedades melhores. Estudos sobre a organização social das formigas cortadeiras da Amazônia estão ajudando engenheiros a projetar algoritmos de logística e distribuição de recursos. Essas formigas cortam folhas, carregam-nas de volta para o formigueiro e cultivam fungos que servem de alimento. É a agricultura. Elas dominaram a agricultura muito antes de nós e fazem isso com uma eficiência que envergonha nossas cadeias de suprimento mais avançadas. A arquitetura dos cupinzeiros amazônicos, com suas torres ventiladas naturalmente, que mantém a temperatura constante sem energia externa, está inspirando designs de prédios sustentáveis. As estratégias de comunicação das abelhas sem ferrão, que usam feromônios químicos para coordenar a colheita de néctar, estão sendo estudadas para melhorar sistemas de comunicação de emergência. A própria estrutura da floresta, com seu dossel em camadas que maximiza a captura de luz solar, está ensinando arquitetos a projetar cidades verticais mais eficientes. A Amazônia não é apenas um santuário de vida selvagem, é uma universidade de design inteligente. E nós somos os alunos que chegaram atrasados à aula e estão queimando os livros antes de lê-los. Aqui está a verdade que você precisa aceitar. A humanidade não é a espécie mais inteligente do planeta. Somos apenas a mais barulhenta. A Amazônia é silenciosa, mas ela está resolvendo problemas complexos
há 55 milhões de anos. Você acha que sabe mais do que isso? Você acha que pode substituir um sistema que levou eras geológicas para se aperfeiçoar? A arrogância humana nos faz acreditar que podemos recriar a natureza, que podemos plantar árvores e compensar o que destruímos. Mas você não pode replantar 55 milhões de anos de evolução. Você não pode recriar as redes de comunicação subterrânea entre árvores. Você não pode ressuscitar espécies extintas. Você não pode reconstruir um ecossistema funcional plantando mudas em uma área devastada. A regeneração leva séculos, e algumas coisas, uma vez perdidas, não voltam jamais. Então aqui está a pergunta que você deveria estar fazendo agora. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A preguiça com sua eficiência radical, a arpia com sua paciência mortal, o boto navegando o invisível, o jacaré que não mudou porque já era perfeito? Ou o fato de que cada uma dessas criaturas carrega segredos que podem salvar vidas humanas? Deixe sua resposta nos comentários, porque o que vem a seguir vai te mostrar que todas essas maravilhas, todo esse conhecimento acumulado, toda essa sabedoria evolutiva está sendo destruída neste exato momento. E quando ela se for, não haverá segunda chance. Agora você sabe o que a Amazônia é. Você conheceu quem vive nela. Você entendeu o valor incalculável dessa biblioteca genética viva. E é exatamente por isso que o que vou te contar agora vai te deixar furioso. Porque tudo isso, toda essa magnificência acumulada ao longo de 55 milhões de anos, está sendo destruído. Neste exato momento. Enquanto você assiste a este vídeo, a Amazônia está sangrando. E os culpados somos nós. A cada minuto, uma área de floresta do tamanho de 2 campos de futebol é desmatada. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Desde que você começou a assistir este vídeo, dezenas de árvores centenárias foram derrubadas. Dezenas de espécies perderam seu habitat. Dezenas de soluções genéticas foram apagadas da face da Terra. O primeiro vilão é óbvio, brutal e visível. O desmatamento, a motosserra, o trator, o fogo. A Amazônia está sendo cortada, queimada e transformada em pasto, soja e mineração. Em 2025, o desmatamento aumentou em algumas regiões da floresta, apesar dos esforços de controle. Áreas protegidas estão sendo invadidas, terras indígenas estão sendo saqueadas, e a cada hectare de floresta que cai, milhares de espécies perdem seu lar, para sempre. E aqui está o detalhe mais cruel. A maior parte desse desmatamento é ilegal. Madeireiros invadem terras públicas, derrubam árvores, vendem a madeira e desaparecem. Grileiros falsificam documentos de terra, expulsam comunidades tradicionais e transformam floresta em fazenda. Garimpeiros envenenam rios com mercúrio em busca de ouro, matando peixes, contaminando a água e destruindo o ecossistema aquático. Tudo isso é crime e está acontecendo em escala industrial. Mas o desmatamento não é o único vilão. Há algo pior, algo mais lento, mais silencioso, mais letal. E você não vê nos noticiários porque não produz chamas espetaculares nem imagens dramáticas. É a degradação da floresta. A degradação acontece quando a floresta não é completamente destruída, mas é danificada, ao ponto de perder sua funcionalidade. Árvores são cortadas seletivamente. Clareiras são abertas. A estrutura do dossel é quebrada. E quando isso acontece, a floresta começa a morrer de dentro para fora. A umidade diminui. A temperatura aumenta. As espécies mais sensíveis desaparecem. O solo fica exposto e perde nutrientes. E a floresta que resta não consegue mais desempenhar suas funções essenciais de regulação climática e armazenamento de carbono. Estudos recentes mostram que a degradação da Amazônia mais que dobrou nos últimos anos. Isso significa que mesmo áreas que ainda aparecem verdes no satélite já estão morrendo. São florestas fantasma. Parecem vivas, mas já perderam sua capacidade de regeneração. E quando a degradação atinge um ponto de não retorno, a floresta colapsa e não volta mais. E aqui está o terceiro vilão, o mais perigoso de todos: as mudanças climáticas. A Amazônia está enfrentando secas cada vez mais intensas e prolongadas. Rios que sempre foram navegáveis estão secando.
Espécies de peixes estão morrendo por falta de água. Árvores estão sofrendo estresse hídrico e se tornando mais vulneráveis a incêndios. E quanto mais a floresta sofre, menos ela consegue regular o clima. É um ciclo vicioso. A mudança climática enfraquece a floresta. A floresta enfraquecida libera mais carbono. Mais carbono acelera a mudança climática. E a espiral de destruição se acelera. Cientistas estimam que a Amazônia está se aproximando de um ponto de inflexão. Um momento crítico em que a floresta não consegue mais se sustentar e começa a se transformar em savana. E quando isso acontecer, o processo será irreversível. 20 a 25% da floresta já foi destruída. Especialistas acreditam que se chegarmos a 30%, o colapso será inevitável. Estamos perigosamente perto desse limite. E o quarto vilão é ainda mais insidioso: a biopirataria. Empresas estrangeiras e pesquisadores inescrupulosos entram na Amazônia, coletam plantas e animais, estudam suas propriedades, patenteiam suas descobertas e lucram bilhões. Enquanto isso, as comunidades tradicionais que protegeram esse conhecimento por gerações não recebem nada. Medicamentos desenvolvidos a partir de plantas amazônicas geram fortunas para laboratórios multinacionais. Mas os povos da floresta continuam pobres e ameaçados. Isso não é ciência, é roubo. E aqui está a metáfora que você precisa entender. A Amazônia é uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo. Cada espécie é um livro, cada gene é uma página, e estamos queimando essa biblioteca antes de ler a maioria dos livros. Quantas curas para doenças estão sendo perdidas? Quantas soluções para a crise climática? Quantas inovações tecnológicas? Quantos segredos de sobrevivência? Não sabemos e nunca saberemos. Porque uma vez que uma espécie é extinta, o conhecimento que ela carregava desaparece para sempre. Não há backup, não há cópia de segurança. A extinção é absoluta e irreversível. E a tragédia não para por aí. Quando a Amazônia morre, ela não cai sozinha. Ela leva o clima global junto. Os rios voadores que irrigam o Brasil Central e o Sul desaparecem. As plantações secam. A comida fica mais cara. A fome se espalha. As temperaturas sobem. As secas se intensificam. Os incêndios florestais se multiplicam. E o planeta inteiro entra em colapso climático. Você acha que isso é exagero? Então olhe para os dados. A temperatura média global já subiu 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. E cada fração de grau importa. A 1,5 graus, as ondas de calor extremo se tornam 5 vezes mais frequentes. A 2 graus, ecossistemas inteiros entram em colapso. A 3 graus, partes do planeta se tornam inabitáveis. E a Amazônia é uma das poucas coisas que ainda está segurando essa temperatura no lugar. Destrua a Amazônia e você acelera o aquecimento. E quando o aquecimento acelerar, não haverá tecnologia que possa salvar você. Não haverá ar-condicionado potente o suficiente. Não haverá bunker seguro o suficiente. Não haverá dinheiro que compre água quando os rios secarem. A natureza não negocia. Ela não aceita suborno. Ela não se importa com sua conta bancária. Quando o sistema colapsar, todo mundo cai junto. E aqui está a parte mais frustrante de tudo isso. Nós sabemos. Nós sempre soubemos. Cientistas alertam há décadas. Comunidades indígenas gritam há séculos. Os dados estão aí. As evidências são esmagadoras. Mas continuamos destruindo. Por quê? Por ganância, por ignorância, por indiferença. Porque é mais fácil derrubar uma árvore do que entender o que ela representa. É mais fácil plantar soja do que proteger uma floresta. É mais fácil minerar ouro do que valorizar a vida. E assim, dia após dia, estamos serrando o galho em que estamos sentados. E o galho está prestes a quebrar. A Amazônia está queimando. E quando ela se for, a pergunta não será se a floresta sobreviverá. Será se nós sobreviveremos sem ela. Mas aqui está a verdade que a indústria do medo não quer que você saiba. Ainda dá tempo. A Amazônia não está perdida. Ainda não. Ela está ferida. Ela está sangrando. Mas ela ainda está viva. E onde há vida, há possibilidade de regeneração. O que falta não é solução. O que falta é vontade. Um despertar está acontecendo.
Ao redor do mundo, cientistas, ativistas, comunidades indígenas e até governos estão percebendo que a Amazônia não é apenas um problema ambiental. É uma questão de sobrevivência global. E soluções reais estão sendo implementadas agora mesmo. Você só precisa conhecê-las e decidir de que lado da história você quer estar. A primeira solução é a mais óbvia e a mais poderosa: proteger o que ainda existe. O programa Áreas Protegidas da Região Amazônica, criado em 2002, já conseguiu proteger 62 milhões de hectares de floresta. Isso é quase 1,5 vezes o tamanho da Califórnia. E funciona. Estudos mostram que áreas protegidas têm taxas de desmatamento até 10 vezes menores do que áreas desprotegidas. Criar mais reservas, fiscalizar com rigor e punir invasores não é romantismo, é estratégia de guerra. E está dando resultado. Mas proteger não basta. É preciso restaurar. E aqui está algo que vai te surpreender. As comunidades indígenas estão liderando os projetos de reflorestamento mais eficazes do planeta. O povo Guajajara, na reserva do Rio Pindaré, está recuperando nascentes que secaram, mapeando cabeceiras e replantando espécies nativas como buriti, pupunha e açaí. Eles não estão usando manuais de engenharia florestal escritos em universidades distantes. Estão usando conhecimento ancestral acumulado ao longo de gerações. E está funcionando. Cientistas confirmam que essas iniciativas de reflorestamento estão ajudando a estabilizar os ciclos de água da região e reduzir os efeitos da seca e das mudanças climáticas. E aqui está a reviravolta. Os povos indígenas, que representam apenas 5% da população mundial, protegem 80% da biodiversidade restante do planeta. Terras indígenas têm as menores taxas de desmatamento de toda a Amazônia. Quando você dá às comunidades tradicionais o direito legal de proteger suas terras, a floresta prospera. Não é coincidência, é causa e efeito. Os guardiões mais eficazes da Amazônia sempre estiveram lá. Nós só precisamos parar de invadir suas terras e começar a ouvi-los. A segunda solução está na economia. E não estamos falando de abandonar o desenvolvimento. Estamos falando de desenvolver de forma inteligente. Sistemas agroflorestais como as chacras amazônicas usadas pelo povo Quichua no Equador provam que é possível cultivar alimentos, gerar renda e proteger a floresta ao mesmo tempo. Esses sistemas combinam mandioca, banana, árvores frutíferas, plantas medicinais e madeira no mesmo pedaço de terra. Diversificação, resiliência, sustentabilidade e lucro. Tudo junto. Não é utopia, é ciência aplicada. Bioeconomia é a palavra-chave. Extrair produtos da floresta sem destruí-la. Açaí, castanha do Pará, borracha, óleos essenciais, frutas exóticas. A floresta em pé pode gerar mais valor econômico do que transformada em pasto. Um estudo mostrou que 1 hectare de floresta preservado, com produtos florestais não madeireiros, pode gerar até 3 vezes mais renda ao longo do tempo do que 1 hectare convertido em pasto para gado. 3 vezes mais. E a floresta continua lá, gerando oxigênio, regulando o clima, abrigando vida, e o mercado está acordando. A moratória da soja, criada em 2006, reduziu drasticamente o desmatamento causado pela agricultura de soja na Amazônia. Empresas de carne no Pará estão implementando sistemas de rastreabilidade para garantir que seus produtos não vêm de áreas desmatadas. Consumidores ao redor do mundo estão exigindo transparência. E quando o dinheiro começa a fluir para produtos sustentáveis, a indústria muda. Rápido. Porque capitalismo entende uma linguagem: lucro. E floresta em pé pode ser mais lucrativa do que floresta derrubada. Ecoturismo, bioeconomia, créditos de carbono, produtos florestais não madeireiros. A Amazônia vale mais viva do que morta. Basta valorizar o que ela oferece. A terceira solução está no financiamento. E aqui está a notícia: bilhões de dólares estão sendo mobilizados para proteger a Amazônia. A iniciativa Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, já mobilizou 4,6 bilhões de dólares para cadeias produtivas sustentáveis. Organizações internacionais estão propondo a criação do Tropical Forest Forever Facility, com o objetivo de captar
até 125 bilhões de dólares para florestas tropicais até 2030. A COP30, que acontece em Belém em novembro de 2025, é uma oportunidade histórica para colocar a Amazônia no centro da agenda climática global. Dinheiro está vindo. A questão é, vamos usá-lo para salvar a floresta ou para financiar sua destruição? E aqui está algo que você precisa entender. Tecnologia está do nosso lado. Satélites monitoram o desmatamento em tempo real. Sistemas como o DETER, do INPE, detectam áreas desmatadas em questão de dias. Inteligência artificial identifica áreas de risco antes que as árvores sejam derrubadas. Drones mapeiam territórios inacessíveis. Aplicativos conectam consumidores a produtos sustentáveis. A informação está disponível. A ferramenta está pronta. Só falta vontade política para agir. Projetos de restauração florestal estão mostrando que a regeneração é possível. O projeto Refloresta a Amazônia, por exemplo, já plantou mais de 10 milhões de árvores nativas em áreas degradadas. Não são monoculturas de eucalipto, são florestas mistas, com dezenas de espécies diferentes, recriando a complexidade do ecossistema original. E funciona. Em 10 anos, áreas que eram desertos verdes voltaram a abrigar pássaros, mamíferos e insetos. A vida retorna quando você dá a ela uma chance. Mas nada disso importa se não houver uma mudança de mentalidade. E é aqui que você entra. Porque no final das contas, a questão não é se a tecnologia existe, se o dinheiro está disponível ou se as soluções são viáveis. A questão é, nós vamos agir? E aqui está a reflexão que deveria te tirar o sono. Por milhões de anos, a Amazônia funcionou perfeitamente sem nós. Ela sobreviveu a eras glaciais, a extinções em massa, a catástrofes planetárias. Ela não precisa da humanidade, mas a humanidade precisa desesperadamente dela. E ainda assim, somos nós que agimos como se fôssemos superiores, como se tivéssemos o direito de destruir o que não conseguimos recriar, como se pudéssemos substituir 55 milhões de anos de evolução com tecnologia e concreto. A arrogância humana é nossa maior fraqueza. Achamos que somos o topo da cadeia alimentar, mas a verdade é que somos a espécie mais dependente e vulnerável do planeta. Tiramos a Amazônia e nossa civilização colapsa. Tiramos o ser humano e a Amazônia prospera. Então quem realmente precisa de quem? A inversão de papéis é brutal e necessária. A questão não é se a Amazônia vai sobreviver. Ela sobreviveu a coisas muito piores do que nós. A questão é se nós vamos sobreviver sem ela. Porque quando a temperatura subir, quando as chuvas pararem, quando a comida acabar, não vai adiantar chorar pela floresta que destruímos. Vai ser tarde demais. Pense nisso. Toda vez que você compra um produto, você está votando. Você está dizendo ao mercado o que você valoriza. Toda vez que você compartilha informação, você está multiplicando consciência. Toda vez que você pressiona um político, você está exercendo poder. Toda vez que você escolhe apoiar comunidades que protegem a floresta, em vez de empresas que a destroem, você está fazendo a diferença. Mas ainda dá tempo. Ainda há esperança. E a esperança não está em tecnologia milagrosa ou em governos iluminados. A esperança está em você. Nas escolhas que você faz todos os dias. No que você compra. No que você compartilha. No que você exige. No que você valoriza. Você pode compartilhar este vídeo. Não pelo algoritmo, não pelos números, mas porque alguém que você conhece precisa entender o que está em jogo. Você pode exigir que empresas sejam transparentes sobre suas cadeias de suprimento. Você pode apoiar comunidades indígenas. Você pode escolher produtos sustentáveis. Você pode pressionar políticos a proteger a floresta. Você pode se educar. Você pode educar outros. Cada ação importa. Cada voz conta. Porque mudança real não vem de cima, vem de baixo. Vem de milhões de pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Vem de gente como você, que agora sabe a verdade e decide fazer algo com ela. Este canal não existe para acumular inscritos. Existe para espalhar consciência, para transformar espectadores em guardiões, para te lembrar de que você não é apenas mais um número, você é parte de um sistema.
E sistemas mudam quando as peças se movem. Compartilhe este conhecimento. Não o vídeo, o conhecimento. Converse com sua família, discuta no trabalho, questione no supermercado, cobre nas redes sociais. Porque a Amazônia não precisa de likes, ela precisa de ação. A natureza está esperando, mas ela não vai esperar para sempre. O ponto de inflexão está próximo, e quando ele for ultrapassado, não haverá volta. Então aqui está a pergunta que você precisa responder agora. Você vai assistir a biblioteca queimar ou vai ajudar a apagar o fogo? Você vai ser cúmplice da destruição ou guardião da vida? Você vai deixar que a ganância vença ou vai lutar pela sobrevivência? A escolha é sua, e o tempo está acabando. Mas enquanto houver floresta, enquanto houver vida, enquanto houver pessoas dispostas a lutar, há esperança. A Amazônia sobreviveu a 55 milhões de anos de desafios. Ela pode sobreviver a nós. A questão é, nós podemos sobreviver sem ela? A resposta está nas suas mãos, e a natureza está esperando pela sua decisão.